Vamos lá? Oi, Laguna. Espera só, deixa eu ver aqui como é que eu te convido. Você me manda um convite para te incluir? Pronto. Agora vai. Oi, Kátia. Pronto. E aí, querido? tudo bom? Tudo bom? Como é que você está nessa segunda-feira? Já perdi a conta de em que semana que nós estamos em isolamento social. Menina, já é junho. Já é junho. Já é E o pior é junho. que esse ano não vai ter nem festa junina, nem pipoca, nem pinhão, né, Laguna? Esse ano aqui vai ser meio esquisito. A minha mulher já está organizando para fazer uma festa junina com a gente aqui em casa mesmo. Não tem jeito, né? Fazer o quê? Quero só ver como é que vai ser fazer fogueira no meio do apartamento, né? Não, fogueira não, isso não, por favor. Tudo menos isso. Agora o resto Faz a o gente faz. seguinte, prepara uma comida que tem que ser flambada. É. Aí, na hora de colocar o conhaque e riscar o fósforo, você vai pula a fogueira, ai, ai, ai. Mais ou menos por aí, viu? Mais ou Pois menos por é. aí. E fossem tempos normais, Laguna, daqui a pouquinho nós já estaríamos aí à beira dos Jogos Olímpicos, com as competições começando, e parece que tudo está meio estranho esse ano, não está não? Nossa, a gente estaria pouco mais de um mês e meio, mais ou menos, né? A Olimpíada começaria em 23 de julho, né? Então estaríamos a um Sim. mês e 20 e poucos dias da Olimpíada. A gente já estaria naquele frenesi, já vendo a galera se preparando. E mudou tudo, né, Kátia? Da última vez Sim. que a gente falou online, a gente ainda estava na iminência de ter 8 o semanas adiamento. atrás. 8 semanas atrás, né? Olha o que aconteceu de lá para cá, né? Uma loucura. Sim. É maluco pensar que o Eric Hobsbawm costumava chamar o século XX de breve século XX em função de tantas coisas que aconteceram em um único século. E agora a gente vê tudo o que aconteceu nesses 2 últimos meses e parece que foi muito mais do que um século, não é, Laguna? Sim, Eu uma acompanhei loucura. uma publicação sua de ontem em que você falava já não mais sobre adiamento ou cancelamento de Tóquio, mas o quanto isso já está cutucando os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O que você está vendo lá na frente, Laguna? Não, então, a gente está focando, obviamente, na situação da reorganização dos Jogos de Tóquio, possível reorganização, porque também há essa dúvida, né? Os próprios cartolas do COI já começam a colocar em dúvida, olha, precisa ver como é que vai estar a situação no Japão, etc. Mas na França já se começa a falar também dos efeitos que esse adiamento vai causar para a Olimpíada de 2024. E movimentos políticos locais começam a questionar a dimensão do evento, né? Pede-se para que se recalcule o modelo, vão tentar diminuir as ações que vão ser muito caras, e até os aproveitadores que gostam de faturar em cima, né? Que estão falando, a gente teria que fazer um plebiscito para ver se existe a necessidade de ter Olimpíada ou não. Isso é fora do contexto, porque nenhum dos contratos assinados assim que a possibilidade de Olimpíada
Agora, você sabe que um dos políticos, que é o Partido Verde, me parece, ele falou de se pensar em Paris 2025. Olha que ponto chegamos, Kátia. Que loucura. Quer dizer, pegou a carta olímpica, rasgou, jogou para cima e... Mas é muito louco, Laguna, porque quem não conhece nada sobre olimpismo, nada sobre o movimento olímpico, pensa que a gente pode fazer Jogos Olímpicos em qualquer ano, em qualquer mês, não tem a dimensão da implicação disso. Quer dizer, quando você fala em adiamento de Paris, se desconhece toda a complexidade legal, inclusive, da assinatura dos contratos que regem a realização dos Jogos. Então, uma coisa é você ter o cancelamento ou o adiamento de Tóquio por conta de um hecatombe, como foi a pandemia, porque isso não estava na previsão nem do mais astuto mago, né, que tivesse a bola de cristal mais limpa, ou o jogo de cartas mais poderoso, conseguiria prever que haveria alguma coisa como a pandemia. Sim. Outra coisa é a discussão política sobre um fato, que aí sim pode ter uma outra dimensão, que é o adiamento. O que significa adiar em um ano os Jogos de Paris? Não é? O que significa, por exemplo, Tóquio passar para 24, Paris para 28 e Los Angeles 32, porque também isso é uma coisa que está posta na mesa. Quer dizer, tem muitas cartas aí, inclusive, que a gente desconhece, né? Sim, sim. E assim, se você parar para pensar, em nenhum momento eles levam isso em consideração, né? Não, eles querem resolver o problema. Qual é o problema imediato? Adiou, não pode ter a Olimpíada esse ano, joga para 2021. Tudo bem, a gente sabe que tradições e conceitos que a gente preza tanto, nessa hora do movimento capitalista, eles ficam em segundo plano. Só que você tem batido muito na tecla nas suas colunas na Folha, eu já li, a gente já conversou sobre isso também, a questão do atleta. Né? O quanto isso está impactando na vida desse atleta. Atletas que, por exemplo, teriam a sua vida esportiva para terminar em 2020 e o cidadão vai ter que esticar mais um ano e ele deve estar pensando, será que eu aguento treinar naquele nível mais um ano? Sabe? Cria aquela ansiedade onde que e isso vai virando uma bola de neve. Né? Você, como psicóloga, deve saber isso melhor do que eu. A cabeça do atleta, nesse momento, está um nó. Né? E a gente não consegue resolver também as questões mais básicas. Os calendários estão saindo. Várias confederações, federações internacionais, estão divulgando seus calendários, né? Com readequação de processo de qualificação. Mas um problema. Você não vê fronteiras abrindo para os voos chegarem, para os atletas saírem de seus países para outros. E aí, como é que faz? Para mim é tudo virtual isso ainda, muito, sabe? Sim, sim. Desde que começaram as primeiras conversas sobre a suspensão de campeonatos, de Jogos Olímpicos, o pessoal do Grupo de Estudos Olímpicos tem se debruçado sobre isso, inclusive analisando diferentes situações, diferentes partes do mundo como isso está acontecendo. E são dois jogos, não é, Laguna? Eu acho que tem os Jogos Olímpicos do esporte, da paixão, do foco no atleta como grande protagonista dos Jogos Olímpicos, e você tem uma outra edição olímpica, que é a edição dos negócios, do dinheiro, do business. E isso, às vezes, caminha junto e, às vezes, é um pé em cada canoa num rio caudaloso, que é o que eu acho que está acontecendo agora. Porque, até onde a gente sabe, existe um seguro para a não realização dos jogos e que ele pode ser acionado em caso
de não realização dos jogos. Porém, não existe essa mesma prerrogativa para o adiamento. E aí você ouve cada vez mais as autoridades japonesas dizendo que não haverá abertura se não houver alguma vacina comprovadamente eficaz, para que não é só os atletas chegarem, se deslocarem e chegarem, mas é todo o público que dá vida aos jogos nas arquibancadas. Então, você imagina um país que preza pela segurança da sua população, como é o japonês, onde você tem uma liderança que efetivamente lidera o processo de controle da pandemia, abrindo as suas fronteiras para todo mundo poder entrar, né? Eu conversei há 3 semanas com o Alberto Murray, que é candidato à oposição do COB, né, na eleição do COB, que está marcada, essa efetivamente vai acontecer em novembro. E o Murray, a gente comentando sobre essa questão de adiamento e tal, o Murray falou uma coisa interessante. O povo japonês, ele não é um povo, vou usar o termo que ele usou, um povo verborrágico, quer dizer, um povo falastrão. E se para o presidente do comitê organizador estar falando da possibilidade de não ter os jogos, o primeiro-ministro, que está com a sua popularidade caindo como uma cascata, também está preocupado e levantando a hipótese de que a Olimpíada só aconteceria num cenário seguro para o povo japonês, é sinal que alguma coisa mais séria está acontecendo. E eu acho, viu, Kátia, que a gente vai vamos ter que falar num ponto, aquele elefante na sala. Temos que falar da possibilidade de não ter Olimpíada em 2021. É uma possibilidade que tem que ser discutida, sim, por mais que doa na gente que ama isso daqui, mas é uma possibilidade. Não é, ninguém está agorando, ninguém está vuduzando. Não, estamos trabalhando com fatos, né? Sim. A semana passada houve uma reunião do Comitê Olímpico Internacional. Nós participamos dessa reunião com o Christopher Dubby, que é o CEO dos Jogos de Tóquio. E foi muito curioso, Laguna, porque pela primeira vez eu vejo um dirigente absolutamente pés no chão, dizendo, olha, nós estamos com um cenário que aponta para uma indefinição e que, mais do que tudo, a Denise Miraz está falando aqui com a gente, né, da suspensão como nas guerras mundiais. E mais do que isso, o que está achando interessante, o que a gente achou muito interessante dessa reunião, né, Laguna, Denise, estou vendo que o Menon também está aqui com a gente, Anderson Gugel está aqui com a gente, é que pela primeira vez a gente vê uma atitude do COI, dos dirigentes do COI, sem aquela empáfia, aquela arrogância de anos atrás, quando eles tinham tudo sob controle na sua mão e a culpa era nossa, e agora a culpa é de ninguém. Mas o fato é, os jogos estão em risco, e a questão central que eles apontaram é que atletas ao redor do mundo estão em condições desiguais de treinamento. Então, enquanto você tem alguns países já saindo da pandemia e reiniciando os seus trabalhos numa nova normalidade, como está sendo chamado este momento, né? Outros atletas, como no caso do Brasil, ainda não podem sair de casa. Porque, embora algumas autoridades digam que já pode se sair, a gente sabe perfeitamente que quem sair corre riscos. Não é? Sim. E eles estão invocando esse princípio para poder dizer assim, olha, vamos com calma, porque é possível que os jogos não aconteçam. Exato. Realmente, como você disse, é surpreendente o COI estar tendo essa posição, e eu já, antes dessa reunião que você participou, dessa coletiva, a própria entrevista do Thomas Bach, muito mais cauteloso, isso acho que uma semana atrás, né? Mas muito mais cauteloso, falando realmente nesses termos. Precisamos ver o que vai acontecer, se vamos ter uma segurança para os atletas, coisa que você lá atrás,
antes de 24 de março, eles ignoravam completamente. Sim. É assustador essa mudança, né? Parece que a ficha caiu e caiu de forma pesada na cabeça deles. Ó. A impressão que eu tenho, Laguna, é que já quando foi anunciado o adiamento, já se tinha essa dimensão, mas não existia nada preparado para lidar com essa situação. Então, é como se a ideia do cancelamento estivesse amadurecendo, é como se respostas que não estão prontas estivessem sendo preparadas, porque é uma justificativa de um impacto, como você falou, né? O Menon também falou aqui da atleta que tinha programado a sua gravidez para o ano que vem, etc. Gravidez, aposentadoria, mudança de país, mudança de cidade. Quer dizer, a gente tem milhares de atletas com a sua vida transtornada, não é transformada, não é? Porque é um transtorno na vida de todo mundo, e todo o cenário de crise que vem junto com o cancelamento ou adiamento. Não é? Então, a gente tem, no caso do Brasil, times que estão perdendo seus apoiadores, atletas que estão perdendo os seus contratos, e no fim do túnel tem uma parede, não tem luz, tem parede. E como Sim. lidar com isso? Exato. O Menon, ele perguntou uma coisa aqui no chat, que os atletas que treinam fora do Brasil. Alguns, sim, mas, por exemplo, eu lembro agora de cabeça do Bruno Fratos, ele mora lá nos Estados Unidos, na Flórida. Mas, por exemplo, agora que a Flórida flexibilizou a utilização das piscinas públicas, né? E ele tem uma regra que ele pode nadar, utilizar a piscina 1 hora por dia. 1 hora por dia só, quer dizer, não é alto rendimento isso. Não é alto rendimento. E, assim, muita gente lá no COB duvidam que a China, por exemplo, tenha parado mesmo no ápice da pandemia. Eles acham que... eles têm, aliás, não é nem achismo, é informação. A Rússia, a equipe de ginástica da Rússia, foi trancada num complexo esportivo, todo... uma bolha para as meninas, e elas seguiram treinando normalmente. A Itália fez isso também na equipe de natação, quer dizer, a desigualdade que você falou, que o dirigente do COI falou, realmente ela está acontecendo. E isso pesa muito numa Olimpíada, né? E mesmo nos países democráticos, muitos países não adotaram esse sistema, né, Laguna? Então, os atletas estão tentando sobreviver como possível, como for possível, porque a questão central agora, e o dirigente do COI falou muito isso, a questão central agora é preservar a vida. Sim. Ele falou isso várias vezes ao longo da entrevista. Eles começam a falar de uma dimensão que até então sempre esteve em segundo plano no discurso do COI, que é tanto a dimensão simbólica como a dimensão dos valores. E eu achei muito curioso que fosse um princípio olímpico, um valor olímpico, fosse utilizado para fazer a defesa de um possível cancelamento, que é a igualdade. Quer dizer, a gente fala muito em respeito, em excelência, e foi lá na igualdade que eles foram buscar o argumento para poder falar assim, olha, pessoal, vamos nos acostumando com uma ideia de não realização que é cada vez mais concreta. Laguna, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. A sua voz tá dando uma picotada, mas eu tô ouvindo você normalmente. Super picotada. Vamos lá. Tá beleza, eu tô ouvindo normalmente. Eu estive na França no começo do ano e era interessante observar como já essa coisa do espírito olímpico parecia já está impregnado ali na cidade, em algumas coisas, em algumas instalações. Como é que você entende que uma possível jogada de
Tóquio ir para 2024, Paris para 28 e Los Angeles 32. Então, assim, do ponto de vista, a gente pensando em tradições olímpicas, seria o mundo ideal, porque você respeitaria o ciclo olímpico de 4 anos, etc. Haveria esse ato agora, por conta de um problema que foi além do que se esperava, ninguém nunca imaginaria uma pandemia dessa, uma coisa maluca dessa, e seria uma coisa, do ponto de vista, pensando pela tradição, seria interessante. O que eu penso, assim, eu acho que tem os fatores econômicos que vão pesar, porque eu me lembro quando estava na discussão Paris e Los Angeles queria 24, Paris queria 24, e aí Paris trucou o COI falando, olha, os contratos que eu tenho só são para 24, não posso prorrogar os contratos das sedes, das Vênus, para 2028. Aí o COI teve a sacada de entregar as 2 sedes para 24 Paris, 28 para Los Angeles. Então, assim, essa opção, essa saída, teria que passar por muitas negociações. E a gente sabe que um dos motivos que demorou também para que fosse decretado o adiamento foi a discussão de quem vai pagar a conta entre Japão e COI. Houve uma discussão séria, onde o Shinzo Abe não queria abrir mão, porque tinha que pagar não sei quanto de multa, aí foi convencido que não tinha jeito. Então, essa questão econômica, ela pesa, mas eu acho que seria, do ponto de vista lógico, seria a melhor solução, né? Assim, porque, como você mesmo já falou, a gente vai ter uma competição esportiva o ano que vem. Não vai ser uma Olimpíada, vai ser uma competição esportiva. Bacana, com ídolos nossos competindo, uma cobertura tremenda, mas não vai ser Olimpíada, é outra coisa que vai ter, né? Porque quebrou-se um ciclo, quebrou-se uma tradição que é diferente de uma tradição de uma Eurocopa mudar de 2020 para 2021. Sabe? Não tem nível de comparação. É outro departamento, usando uma gíria da moda, é outro patamar, como dizem aí os torcedores do Flamengo. Mas a gente sabe que não é bem assim. E eu vejo com que rapidez que os discursos vão se alterando e se flexibilizando. Então, se lá nas primeiras semanas a gente tinha uma coisa super, não, tudo segue, nada, aqui nada nos atinge, aí você tem um primeiro discurso do dirigente canadense, que foi quem puxou o discurso de ou para tudo ou a gente vai boicotar, e aí parece que boicote... A palavra boicote soa quase como um palavrão, né? Então, não, boicote não. Não pode falar. É verdade. A gente aceita qualquer coisa, menos boicote. Então, vamos adiar. E de lá para cá... Depois a Austrália, depois a Alemanha, e aí veio uma sequência de uns 4, 5 países. Foi uma força... Ali você observa a força que os comitês olímpicos nacionais têm, né? A Denise está aqui com uma questão falando de toda a grandeza do problema econômico que seria o adiamento ou o cancelamento. Sem dúvida, Denise, a gente tem uma questão posta que é todo o bloqueio que havia de hotéis, de parte aérea, mesmo dos navios que iam fazer a função de hotéis. Só que várias dessas empresas já quebraram nesses meses de pandemia. Então, mesmo que se adie para o ano que vem, toda a estrutura que estava montada já para os Jogos terá que ser revista. A malha aérea internacional já é outra, não é? Em função do cancelamento de linhas, de tudo mais. Então, é um outro mundo. Não é mundo mais, né, Laguna? A gente está vivendo, parece que um outro planeta, uma realidade paralela, né?
Não, com certeza. Assim, essa questão que inclusive não está sendo muito falada, né? Porque é uma questão muito de ajuste interno lá do comitê japonês. Mas, por exemplo, eu penso assim que muita gente, mesmo que a menos que alguém descubra uma vacina ou um remédio comprovadamente eficiente, que não faça mal, que não tenha nenhum interesse escuso de algum mandatário forçando você a tomar, sabe Deus por quê, né? Mas, enfim, qual torcedor que vai se arriscar a encarar uma viagem para a Ásia, passando por 16 horas com conexões, sabe, tendo que encarar a viagem com máscara, e mesmo assim, sabe, ficando preocupado, putz, será que eu vou ter risco de pegar a doença aqui ou não? Quer dizer, eu acho que já vai ter muita desistência de compradores de ingressos, né? Então tem essa questão também, né? São muitas coisas que estão na mesa, né, nesse momento. Então eu acho que uma coisa que, assim, que é um estudioso espanhol, que me foge agora o nome, eu também fiz um post há umas 3 semanas, que o coronavírus seria o legado para mudar o paradigma das Olimpíadas. O Marcel Merguizo, do Globoesporte.com, entrevistou esse estudioso, de uma universidade da Espanha. E ele falou muito claramente, algo que a Denise também está falando isso agora, da questão de Olimpíadas sem público. Seria uma coisa mortal, né? Mas é algo que é bom a gente também já se acostumar com essa ideia. A possibilidade de termos, se não sem público total, mas pouquíssimo público. Né? Uma redução drástica, né? Então, mas aí o esporte deixa de ser esporte, né, Laguna? Então, é complicado demais, é muito complicado. Sim, eu penso isso na possibilidade do COI querer ter a Olimpíada de qualquer jeito, sei lá. Não, é o mesmo que a gente está vendo algumas competições acontecendo na Ásia, que mesmo na Alemanha, né, que estão fazendo a competição com uma simulação de público, com som de torcida. Meu, isso. Como assim? Como assim? O campeonato alemão está fazendo isso, né? E aí, assim, você vê que o que mobiliza essa intenção é não parar o negócio, mas alto lá, que negócio é esse que já não é mais esporte, que está sendo vendido? É mais ou menos como você comprar uísque feito no quintal de alguém com rótulo de Blue Label, né? Não é. A gente não pode fazer de conta que é a mesma coisa, porque não é. E talvez, na nossa avaliação, na avaliação do grupo de estudos olímpicos, é que se está ganhando tempo para que alguma decisão oficial, formal, definitiva, possa ser dada, mas apresentando um plano B, porque o que a gente observa agora é que não há um plano B. Não tem, não. Isso já foi deixado bem claro, né? A última alternativa foi esse adiamento para 2021. Se a coisa não estiver controlada até lá, é cancelado, de fato. Isso já está bem certo. Não vamos ter aquela angústia que tivemos durante 2 semanas, o número de infectados aumentando a cada dia, e o COI fazendo a egípcia lá, fazendo que não era com eles, né? Não, isso já está certo, né? Isso vai cancelar mesmo. A Carolina, ela fez uma pergunta aqui, só aproveitando esse gancho de vacina e tal, se não tiver, eu perdi a pergunta dela aqui, se não tiver vacina até 2021, se os atletas não podem se recusar a ir. Eu acho que sim. Eu duvido que algum atleta se recuse a ir, mas provavelmente pode. O cara pode falar, não, vou preservar a minha saúde e não vou. Mas eu acho difícil alguém abrir mão. Vai ter Olimpíada, não tem vacina. Você quer ir? O
cara vai, vou. Eu acho que isso vai acontecer. A Doiara também está dizendo que esporte sem público é tão estranho ao nosso tempo. Acho que a gente tem aí a experiência dos jogos eletrônicos, por exemplo, que fazem um caminho inverso, né? Que nascem e crescem como virtuais e depois descobrem a importância de fazer as suas finais em ginásios com milhares de pessoas, justamente para poder ter essa proximidade com um tipo de emoção, de uma experiência estética que só o esporte ao vivo pode proporcionar, que é o feito de um atleta inigualável, único, para depois ser perpetuado por um índice. Mas sim, quem assiste aquele momento ao vivo, em tempo real, sem videotape, é que sabe qual que é a potência dessa experiência estética que o esporte proporciona, né, Laguna? Sim, com certeza. É uma experiência que não tem igual no mundo. O nome dele não não consigo ver o nome dele aqui, mas ele pergunta pra gente que na Olimpíada do Rio, alguns não vieram competir por causa do Zika vírus. Não foi bem por causa do Zika vírus, né? Assim, é bom a gente esclarecer, até isso é legal, essa dúvida. Houve um pânico realmente no começo de 2016 pelo surto do Zika no Brasil. Mas nunca chegou a pandemia ou algo do gênero, nem próximo do que aconteceu, do que está acontecendo hoje. Só que a desculpa do Zika vírus foi ótima para alguns atletas, por exemplo, do golfe, que não estavam a fim de vir para o Rio de Janeiro, perder a participação em torneios que eles podiam ganhar milhares de dólares para disputar um torneio olímpico, né? O que, aliás, pegou muito mal para o golfe, eu acho que pode pesar muito para a sobrevivência do golfe no programa olímpico. Então, a questão do Zika não se compara com o que a gente está vivendo hoje. E é bom que a gente lembre sempre que no mundo olímpico, embora se diga que esporte e política não se misturam, havia muita questão política colocada ali na participação no Rio, assim como houve nos Jogos Olímpicos do México em 68, né, Laguna? Sempre que os europeus ou os primos ricos têm que se deslocar para a casa de um pobre, começa esse conflito de interesses e uma tentativa de desqualificar a competição e o lugar em si para não ter que pisar nas terras não tão limpas quanto se deseja por alguns primos ricos, né? Uhum. Sim, verdade. O Menon está retomando aquele ponto que a gente falou da Olimpíada sem público, e ele lembrou de um caso de um atleta que é do wrestling, o Mijaín Lopes, né, um enorme atleta de Cuba, que ele tem 37 anos e que ele pretende conquistar o tetracampeonato olímpico, né? E aí ele põe a questão: devemos tirar deles a oportunidade, porque não haverá público? Quer dizer, é algo realmente que deve estar em discussão, sim, entre eles, lá no COI. Essa possibilidade porque, assim, tem uma questão financeira, novamente o dinheiro entra no meio. O dinheiro do ingresso, da venda de ingresso, é um fator muito grande dentro do orçamento de uma Olimpíada, né? E eles devem estar pensando muito qual o dano maior, não ter Olimpíada, ele ter que pagar uma multa, ou ter Olimpíada sem público. Então isso deve estar quebrando a cabeça dos nossos amigos japoneses nesse momento, viu? Eu acho que a questão a Denise está falando que estejam pensando nos atletas, eu também acho que não. O Robert Scheid também ia tentar fazer a sua última Olimpíada e quebrar todos os limites, né, de participação e de vitórias. Mas a questão central é outra, não é? Quem ganha e quem perde, quanto se ganha e quanto se perde com adiamento e cancelamento. Quem se beneficia de uma Olimpíada virtual, acho que por enquanto ninguém sabe.
É mais ou menos como lá na universidade a gente tendo que dar aula virtual. A gente não entrou na universidade para dar aula virtual, nem para ficar à distância e oferecer um cardápio e virar as costas e ir embora. O esporte, assim como a educação, ele depende de uma interação, ele depende de uma proximidade, que é aquilo que humaniza o esporte, né? Então, você pode jogar qualquer jogo no computador ou num aparelho que você ligue à sua televisão, e por mais real que sejam os avatares que estão lá jogando, aquilo é um entretenimento, aquilo não é esporte. O esporte é feito por humanos, o esporte é feito por pessoas falíveis, que por mais que treinem, têm o resultado sempre uma condição imponderável da sua prática. E isso é a beleza do esporte. Verdade, concordo. É isso, né? Eu acho que tem que se discutir muito a questão, essa questão com os atletas. Eu acho que os atletas têm que entrar mais nessa discussão. E eu não vejo muito atleta entrando nessa discussão, é incrível. Né? Não só no esporte olímpico, no futebol também, que a gente está vivendo um momento nonsense aqui no Brasil. O campeonato do Rio de Janeiro, um dos epicentros do Brasil, nos locais onde o vírus está mais poderoso, e dois clubes, Flamengo e Vasco, e Federação e alguns outros clubes menores, fazendo força para que se volte o campeonato. E eu não vejo os atletas se manifestando, né? Eu acho que na questão olímpica os atletas deveriam se manifestar mais. Eu estou vendo pouca manifestação de atleta. Eu vejo muito lamento porque não tem esse ano, mas o ano que vem vou treinar para brigar pelo pódio, mas eu acho que a discussão tem que ser mais profunda. Eu penso assim. Eu acho que essa é uma situação que mostra muito, Laguna, o quanto a estrutura, a instituição esporte, ela torna o atleta um sujeito submisso de ações superiores. Né? Então, o medo de falar, de afrontar o discurso oficial, o medo de se colocar contra uma decisão institucional é maior do que o cuidado com a própria existência. Né? Então, alguns atletas que se posicionaram e se colocaram diante de uma impossibilidade de permanecer treinando foram duramente criticados no começo da pandemia. E isso talvez explique o silêncio posterior da grande parte deles. Não é? Porque é muito difícil você nadar contra a corrente. Eu vejo você e eu, que somos pessoas que temos voz, que temos um espaço institucional ocupado, e quando a gente vai falar para pessoas ficarem em casa, para as pessoas preservarem a própria existência, o tipo de ataque que a gente sofre, né? Porque onde já se viu, né? Não, isso é uma bobagem, a gente tem que ir para a vida. Então você imagina um atleta que quer estar na Olimpíada, que já conquistou a vaga olímpica. Sim. E correndo o risco de, por uma fala, de uma posição que não deixa de ser política, porque parece que essa pandemia ela é marcada não por uma questão sanitária, mas por uma questão política, ser ou não ser contra isso ou a favor daquilo, e isso está marcando as nossas vidas, não é? Então tem um monte de pessoas completamente fora da área da saúde dizendo que a pessoa deve tomar ou fazer para não se infectar ou voltar a trabalhar, que dirá o atleta. Sim, exato. Então, é compreensível esse silêncio, muito embora fosse indesejado. Só para a gente fazer um comercial aí da nossa próxima live, na sexta-feira agora, dessa semana, 5 da tarde, aqui no canal do GEL, a Jaque Silva vai vir conversar com a gente. Né? A Jaque está extremamente incomodada com essa situação, e ela, como uma atleta olímpica reconhecida, falou, olha, vamos conversar, eu também quero conversar, também quero me colocar nisso, porque já é mais do que tempo dos atletas
serem ouvidos, porque é muita gente falando bobagem. Não, e ela tem voz para isso, né? Ela enfrentou o sistema, ela enfrentou e pagou um preço alto, né? Ela foi quase que banida do vôlei brasileiro, né? E teve que se recriar no vôlei praia e acabou campeão olímpico de uma forma espetacular, né? Do que estão pensando nos atletas, a Denise Miraz falou, ó, não pensar esse é um caso que mostra que eles não pensam muito nos atletas mesmo. O karatê, que era uma modalidade que ia estrear agora em Tóquio, né? Ela já tinha definido o primeiro corte dos classificados. E o Vinícius Figueira era o brasileiro que já estava com a sua vaga assegurada por questão do ranking, dos torneios que estavam para ser disputados, foram cancelados, enfim. Ele tinha a vaga assegurada. A informação da própria confederação. A semana passada, a federação reorganizou seu critério de classificação e reabriu as chances de classificação, ou seja, a vaga dele que estava assegurada não está mais assegurada, ou seja, ele não está classificado. É o fim da picada. E é essa instabilidade que eu penso que é o mais difícil para os atletas suportarem nesse momento. Porque mesmo com o adiamento, que não haja cancelamento, que haja adiamento, será um novo cenário. E certamente confederações, atletas, irão se mobilizar para que todo o ranqueamento e toda a classificação já realizada seja revista. A gente sabe que o esporte ele não é feito apenas pelo mérito do atleta, mas que tem um jogo político, um jogo institucional pesadíssimo por trás, que muda tudo. Depende, Matheus. Matheus está perguntando se a vaga é do atleta ou do país. Depende do esporte. Você tem modalidades em que é do atleta e você tem modalidades que é o país que define. E isso que a gente está falando aqui. Esses atletas, por exemplo, que já têm o índice, que já têm a vaga garantida, eles estão à mercê de uma virada de mesa que pode vir a qualquer momento e aquilo que estava certo, assegurado, deixa de ser. Esse caso do Vinícius, eu não duvido que aconteça com outra modalidade, com outro atleta, né? É complicado mesmo, realmente é complicado. E a gente tem ainda a questão dos Paralímpicos, que é mais dramática, né, Laguna? A gente acompanha alguns atletas que sofrem com doenças degenerativas e cada dia é muito mais do que um dia, cada dia é uma vida. Sim, então, a questão do Paralímpico é mais dramática mesmo, é verdade, você tem razão. Né, que a gente está vendo aí atletas que já mudaram de classificação por conta da perda gradativa de movimento e de mobilidade, que dirá daqui 1 ano ou daqui 3 anos, se os jogos forem cancelados, o que é que vai ser com eles, né? Sim, a questão do Paralímpico ainda envolve diretamente a questão da situação sanitária, ou seja, dependendo do problema físico desse atleta, ele é muito mais suscetível a alguma dos efeitos nefastos desse vírus, né? Ou seja, é muito complicado, muito, muito arriscado. Então, eu acho que isso também está em jogo ali, eles também estão pensando muito nessa situação. Talvez eu penso que a possibilidade de se adiar uma Olimpíada, adiar não, cancelar, passa também muito ter cerimônia de abertura, de encerramento, seriam umas alternativas. Nossa, assim, olha que ponto está chegando o negócio, né? Uma pergunta super legal do Luiz aqui também é sobre a questão do doping.
Os atletas que estão suspensos nesse momento por conta de doping e a suspensão terá vencido depois, como é que fica isso? Cara, isso é maravilhoso, pensar nas inúmeras possibilidades, e é inegável que se a suspensão foi cumprida, ele volta para o cenário. E ele vai querer disputar vaga também. Não, a gente tem um caso nosso, né, do Brasil, né, que era uma possibilidade real de medalha, a Rafaela Silva. Rafaela Silva. A suspensão dela, se eu não me engano, termina em setembro ou outubro, se eu não me engano. Né? E com a Olimpíada sendo adiada para o ano que vem, ela está elegível. É só ela voltar a disputar os torneios e ela vai ficar com um ranking muito abaixo, só que ela vai ter que fazer pontos. Pela qualidade dela, a gente sabe que possivelmente ela vai conseguir esses pontos. Quer dizer, para o Brasil, se olhar o lado nosso só, o Brasil nesse ponto está ganhando. Outros países vão ter isso também, não é só o Brasil. Né? Então, a suspensão terminando no período que permita o atleta participar, sim, está liberado e vamos embora, né? Se tiver Olimpíada, ela está pronta. Não, isso sem contar a possibilidade, por exemplo, que os atletas que hoje estão absolutamente inteiros e prontos também sofrerem com lesões, né, Laguna? Quando eu lembro, por exemplo, da medalha do Honorato, o Honorato foi para os Jogos por conta da lesão do branco e voltou com uma medalha olímpica. Não é? Então, esses atletas também que hoje estão inteiros e prontos, cumprindo a periodização do seu treinamento, cumprindo o seu planejamento, quem garante que essas pessoas estejam bem, saudáveis, inteiras, porque a vida do atleta é um risco constante. Sim. Você falou da periodização do treinamento, isso é muito importante, é algo que, por exemplo, o COB tem batido muito nessa tecla, nessa preocupação de como retomar essa periodização, porque nunca ninguém ficou tanto tempo parado, né? Você tinha férias, você tirava férias, mas eram férias onde o sujeito fazia alguma atividade, não ficava 100% parado, agora não, né? Então, essa retomada é complicada e aí esbarra nessa questão que você falou das lesões, né? Porque eles vão ter que voltar a competir em algum momento e aí fica sempre aquele fantasminha aqui na orelha tal, puxa, e aí, como é que faz? Eu vou ter risco de me machucar ou não? É complicado isso, então tem que se cuidar, tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Alguém perguntou aqui sobre a questão emocional, psicológica dos atletas. Eu tenho acompanhado mesmo que a distância, esse período de reclusão e a angústia que eles estão vivendo, que elas estão vivendo, é muito grande. E ao mesmo tempo que vive essa dor de uma perda, que para o atleta é quase como a perda de um ente querido, você tem toda a dificuldade de lidar com essa situação de perda, que não é a perda de uma derrota, que não é a perda de um campeonato, mas é a perda de uma oportunidade. E é muito interessante porque isso faz lembrar o mito de Kairos, né, que é um dos deuses do tempo, e que é o deus da oportunidade também, né, que você só consegue vê-lo pelas costas, porque se você não pega pelo cabelo e segura a oportunidade, quando você vai ver, ele já passou. E muitos atletas estão vendo esse momento como essa parte de trás da cabeça de alguém que você vê quando já passou. Isso é muito doloroso. Né? Isso é muito doloroso e isso tem que ser considerado nesse momento de retomada dos treinamentos, porque isso não pode simplesmente ser jogado embaixo do tapete e falar assim, bola para frente. Não, vai com cuidado. O que está significando para cada um dos atletas, das atletas, essa perda de uma oportunidade que não se sabe o que vai acontecer depois, como todos nós em todas as outras esferas da vida. Mas eles seriam os protagonistas do grande espetáculo desse ano, né?
E você sabe que, assim, e aí falando num cenário brasileiro, né? Se não bastasse tudo isso aí que a gente já tem falado, tem dito, comentado até agora, a gente falou lá em cima, você até que citou, a questão do final de muitos patrocínios estão sendo encerrados, muitas equipes estão sendo fechadas. A gente está vendo o vôlei fechando equipes, o basquete do Corinthians fechou, o Pinheiros mandou todo o seu time adulto embora, Bauru ficou naquela dúvida se vai continuar com o time de basquete. E isso, na realidade, do esporte brasileiro, que já estava, era uma coisa que já era frágil, né? A questão do apoio financeiro, né? Por falta de planejamento de confederações, por falta de hoje de uma estrutura de clubes, onde os clubes praticamente estão minguados. O que vai ser desses atletas, Kátia? Sabe, assim, é muito louco. Imagina a cabeça de um cara que o clube dele reduziu o salário dele em 25%, 30%, ou mandou embora o treinador dele, reduziu tudo. O cara não sabe o que vai ser o ano que vem. A gente tem confederações que vão fechar os contratos de patrocínio no final de 2020. É muito louco isso. Então, por outro lado, Laguna, a gente que segue a história olímpica brasileira, a gente sabe que isso também não é novo. Sim. A gente já viu esse filme. Eu lembro quando eu entrevistei a Janete para a pesquisa dos atletas olímpicos brasileiros, ela conta a volta do Mundial, ela volta campeã mundial da Austrália, e o time dela fechou, tinha fechado. Né? Então, por isso que é tão importante a gente saber a história e não tomar o esporte apenas como aquela competição daquele momento que nos diverte diante da televisão e depois a gente desliga e só liga no próximo capítulo. Não, o esporte ele é um complexo social que tem que ser entendido nessa complexidade para poder fazer sentido a competição que a gente assiste como entretenimento. Né? Ou então é só mais uma pipoca descartável que a gente come e joga fora. Isso não é novo. Esse era um cenário que vinha se agravando depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Sim. E que estava todo mundo meio que fazendo de conta, que é uma coisa passageira. Não era. O que a pandemia fez com o esporte brasileiro foi apenas e tão somente abrir a cortina e falar, está aqui a janela, está aqui o horizonte. Vocês estão fazendo de conta que lá fora está tudo certo? Não está, não. A cortina só está fechada. Abre a cortina e vê pela janela o que está acontecendo. Não é? Então, esse talvez seja um momento bastante oportuno da gente poder conversar sobre um monte de outras coisas. Mas o nosso tempo está quase se esgotando e eu aprendi com as lives anteriores que não existe nada mais chato do que a gente simplesmente cair. Né? Então, eu queria pedir para a gente... É horrível. Eu queria pedir, então, para a gente ir encerrando essa conversa aqui, né? E, assim, agradecer muito ao convite, a participação aqui, Laguna. É sempre muito bom a gente poder conversar com pessoas que seguem o esporte, mais do que como algo que produz resultados, né? Mas alguém que pensa o esporte e você é um militante, né? O Anderson Gurgel saiu daqui agora falando que nós somos militantes. A gente é militante mesmo, a gente não está aqui só para poder analisar jogo e falar de resultado, a gente está aqui para compreender o esporte na sua grandeza. Não, eu que agradeço, Kátia, é sempre um prazer poder falar de esporte olímpico e trocar ideias com você. E é importante mesmo, cada vez mais, tentar abrir os olhos das pessoas. Acho que se a gente tem alguma função nesse plano aqui, atualmente, é poder tentar fazer esse tipo de trabalho para mostrar que o esporte não se resume a campo, bola, resultado, placar. Acho que vai muito além disso. Acho que esse é o fundamental. Valeu, Laguna. Gente, eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente, mandando os seus comentários, as suas questões, e deixar um convite para a próxima sexta-feira, às 17 horas, né, com a querida Jaque Silva aí,
vindo também bater um papo com a gente nesses tempos de pandemia, de reclusão, e afirmar que o distanciamento social, ele permanece, quem puder fique em casa, né, mantenha-se em segurança e preserve também a vida de quem está próximo de vocês. Grande abraço. Kátia, muito obrigado, Kátia. Sucesso aí. Valeu, gente. Até a próxima.